Como Rafael Sanzio morreu? Raffaello Sanzio da Urbino, mais conhecido como Rafael, foi um pintor e arquiteto que viveu na Itália entre o final do século XV e o início do século XVI, durante um período conhecido como Alta Renascença. Rafael é reconhecido há séculos como o supremo pintor da Alta Renascença, mais versátil que Michelangelo e mais prolífico que seu contemporâneo Leonardo. Rafael nasceu em 1483 na cidade de Urbino, na região de Marche, que fica na costa leste da Itália. O pai de Rafael era Giovanni Santi, que trabalhava como pintor para Frederico III de Montefeltro, o duque de Urbino na época. Ainda menino, Rafael chegou a ajudar o pai na pintura de algumas peças para a corte do duque. O tempo que ele passou dentro da corte fez com que Rafael adquirisse boas maneiras e habilidades sociais, o que era incomum entre os artistas da época. Quando Rafael tinha 11 ou 12 anos, seu pai Giovanni Santi morreu, deixando seu filho órfão. A mãe de Rafael havia falecido quando ele tinha 7 anos, e o pintor ficou sob a tutela de um tio, um padre chamado Bartolomeu. O primeiro exemplo conhecido da obra de Rafael foi produzido nessa época da vida do artista, um autorretrato que ele pintou aos 15 anos. Além disso, a oficina de Giovanni Santi continuou em funcionamento, sob a direção de Rafael, que provavelmente estava trabalhando junto com sua madrasta. Por volta de 1500, Rafael tornou-se aprendiz na oficina de Pietro Perugino, um mestre da Úmbria. O aprendizado durou 4 anos, e Perugino teve forte influência nas primeiras obras de Rafael. Após esse aprendizado, Rafael partiu para Florença, onde foi fortemente influenciado pelo estilo de França Bartolomeu. Aos 17 anos, Rafael mudou-se para Florença, o epicentro do Renascimento, onde conheceu grandes mestres, incluindo Leonardo da Vinci e Michelangelo. Sua estadia em Florença teve um impacto significativo em seu estilo artístico, incorporando técnicas de outros mestres enquanto desenvolvia seu próprio traço distintivo. Seu talento logo o tornou conhecido, e ele começou a receber encomendas importantes de patronos influentes. Em 1508, Rafael foi convidado pelo Papa Júlio II para trabalhar em Roma, onde sua carreira atingiu seu auge. Lá, ele decorou as salas do Palácio Apostólico no Vaticano, produzindo algumas de suas obras mais famosas, como a Tescola de Atenas, que retrata grandes filósofos da antiguidade, como Platão e Aristóteles. Enquanto Rafael estava em Roma, outro grande pintor, Michelangelo, também estava lá. Este último foi contratado para pintar o teto da Capela Sistina, e esta obra-prima influenciou o próprio estilo de Rafael. Diziam os mais próximos que a capacidade de Rafael de absorver estilos diferentes de vários outros pintores irritou Michelangelo, que até acusou Rafael de plágio. A habilidade de Rafael em retratar a beleza, a harmonia e a expressão humana com maestria, juntamente com sua composição equilibrada e uso magistral da cor, o tornaram um artista altamente solicitado e requisitado por nobres e papas. Ele se destacou tanto como pintor de retratos, criando imagens realistas e emotivas de seus sujeitos, quanto como pintor de cenas religiosas, com suas madonas e obras bíblicas carregadas de uma espiritualidade serena e uma graça divina. Porém, Rafael terá uma morte prematura. No final de março do ano de 1520, Rafael foi acometido por uma forte febre. Incapaz de tratar e curar a doença com eficácia, ele foi declarado morto 1 ou 2 semanas depois, em 6 de abril de 1520. O famoso historiador italiano Giorgio Vasari, que escreveu um relato detalhado das últimas semanas do famoso artista, afirmou que o relacionamento turbulento de Rafael e a vida sexual excessiva com Margherita Lutti, mais conhecida como La Fornarina, foi a causa de sua morte. No início de sua doença, o pintor ainda estava indo muito bem. Ele foi capaz de ditar seu testamento para garantir que sua amante tivesse fundos suficientes e que seu trabalho fosse entregue a seu estúdio. A partir desses fatos, muitas hipóteses foram levantadas a respeito das causas de sua morte, desde doenças como malária, sífilis ou pneumonia, até envenenamento ou assassinato. No entanto, um estudo recente realizado por pesquisadores da Universidade de Milão sugere que o pintor teria morrido por um erro médico. Segundo eles,
Rafael teria contraído uma febre alta após uma noite de amor com sua amante. O médico que o atendeu teria aplicado uma sangria terapêutica, uma prática comum na época que consistia em retirar sangue do paciente para equilibrar os humores do corpo. O problema é que a sangria teria agravado o quadro de Rafael, que já sofria de uma doença crônica não diagnosticada, possivelmente diabetes ou doença renal. A perda de sangue teria provocado um choque hipovolêmico, uma queda da pressão arterial que leva à falência dos órgãos. Assim, o pintor teria sucumbido à febre e à desidratação. Rafael faleceu em 6 de abril de 1520, aos 37 anos de idade, em Roma, onde estabeleceu sua carreira artística e se tornou um dos favoritos da corte papal. Independentemente da causa específica, a morte de Rafael foi uma grande perda para o mundo da arte e para a comunidade artística da época. Sua morte prematura privou o mundo de seu talento excepcional e criativo, que deixou um legado duradouro na história da arte. Rafael Sanzio foi sepultado no Panteão de Roma, um monumento antigo que posteriormente se tornou um local de descanso final para outras figuras ilustres da história italiana, como reis, rainhas e artistas. Seu túmulo é uma homenagem à sua importância artística e influência nas gerações posteriores de artistas e admiradores de sua obra. Mesmo após sua morte, suas pinturas continuam a encantar e inspirar pessoas em todo o mundo, mantendo viva a memória do gênio artístico que foi Rafael Sanzio. E foi assim que Rafael Sanzio morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo.